Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Salmos, capítulo número 86, no versículo 5, que diz assim, a minha versão é da Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. E eu quero convidar você, meu irmão, a minha irmã, a cantar conosco, a louvar ao Senhor nosso Deus nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor.
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Deus, não morre não, não desiste não, e tenha a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te faz perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos em mais uma quinta-feira, quinta conectados. Nosso culto ao Senhor, nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, toda adoração. Hoje, dia 18 de junho, aprove ao Senhor nós estarmos se encontrando por essa plataforma de divulgação, no YouTube. E louvo a Deus pelo ministério de multimídia que tem nos ajudado para que de alguma maneira a mensagem do Senhor possa chegar até o seu lar. Queria te convidar, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia. Depois desse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, queria ler uma passagem bíblica com você nessa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 13 e o verso 14. Colossenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Quero compartilhar com você sobre a graça do perdão, liberar perdão e ministrar o perdão. Eu queria citar essa passagem bíblica que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos deixou para a edificação dos santos, para que a igreja de Cristo possa caminhar debaixo dessa verdade na sua vida cristã. Colossenses capítulo 3, o verso 13 e 14 declara assim: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor me perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos orar, querido? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelos louvores que acabamos de declarar nesse dia. Obrigado, Senhor, por ler a Tua palavra.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos livrado, Senhor. E eu te louvo por isso, eu glorifico o teu santo nome. Peça ao Senhor nessa noite, ó Deus, que por meio da tua palavra o Senhor possa nos edificar. Abençoe a cada lar, ó Deus, que estão nesse exato momento, pararam para prestar culto ao Senhor. Quem estão vendo pelo seu smartphone, pelo seu notebook, pela televisão, pela maneira que pode estar, ó Deus, participando desse culto no seu lar, na sua casa, trabalho, aonde estiver. Esteja abençoando os nossos irmãos. Esteja abençoando a sua igreja, com poder, com graça, com misericórdia. Sustenta, fortalece no Senhor. Guarda os meus irmãos. Esta é minha oração. Esse é o meu clamor nesse dia, no teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria de compartilhar um tema com você. Me perdoa. Às vezes, falar isso é tão difícil para algumas pessoas. Você chegar para alguém e dizer, me perdoa. Me perdoa, talvez eu te machuquei, eu te feri, eu te decepcionei, me perdoa. O nosso alto ego, às vezes, nos impede a reconhecer as nossas habilidades. O nosso pensamentos, às vezes, estão limitados em entender que perdão é uma demonstração da graça de Deus. Temos dificuldades de expressar, de pedir perdão. Eu queria citar esse momento que o apóstolo Paulo traz ao nosso coração essa verdade. Perdão, meu irmão, é cura das emoções. Quando você libera perdão, você é curado. Curado das suas emoções. Você é liberto. Você consegue viver um novo tempo na sua história de vida. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar. É isso que Paulo quer colocar no versículo 3. Se nós somos perdoados por Cristo, se Cristo nos perdoou, devemos aprender com Ele. Como ministramos no domingo de manhã na nossa igreja local, aonde Estevão liberou perdão, dizendo, Pai, perdoe eles. Perdoe, porque não estão sabendo. O mesmo sermão de Cristo na beira da sua morte, Pai, perdoe. Perdão é graça imerecida, mas que cura a nossa alma, que nos sara. Perdão é uma decisão difícil a ser tomada algumas das vezes. Para alguns é um dilema de uma luta interna, de uma briga da sua mente e do seu ego, daquilo que aprende. Para muitos, perdão é um dilema permanente. Mas o perdão nos leva a entender a graça desse Deus perfeito. Perdão é uma decisão pessoal que eu tenho que tomar consciência de que eu quero viver em paz, que eu preciso ter uma paz no meu coração. Talvez é mais desafiador para a sua história de vida dar esse passo. Dar esse passo para pedir perdão para muitos é um desafio imenso, profundo, uma luta nas suas emoções. Muitos casamentos terminaram na história de uma sociedade por falta de perdão. O próprio Cristo colocou que o divórcio acontece por causa da dureza do coração, por não conseguir perdoar, por não conseguir estender a bandeira da paz, por não conseguir dizer, olha, eu errei com você, eu te feri, eu te machuquei, eu prometi te honrar, te respeitar, ser fiel, eu quebrei essa aliança, mas me perdoa, eu não quero perder você, eu não quero abrir mão de você, eu não consigo ver a minha história sem você, porque eu vou encontrar uma outra pessoa e eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Talvez essas palavras para algumas pessoas é um desafio. E aí prefere jogar a toalha ou a válvula de escape. O que você decidir, eu aceito. O que você quiser fazer, eu aceito. O que você me propôs, estou disposto a aceitar. Do que pedir perdão. E muitos casamentos se terminaram na sociedade por falta de perdão, que gerou trauma na vida de muitos filhos, que gerou momentos adversos porque um ego foi mais alto. Não conseguiu pedir perdão. Quantos filhos foram expulsos de casa por falta de perdão? Mandaram embora, vai embora, sai daqui.
mas não conseguiu pedir perdão, trazer para perto de si e recuperar seu maior tesouro, seu filho, história que um dia Deus te deu. Quantas pessoas estão magoadas porque não foram perdoadas, sabe? Estão presas ao passado, é uma briga, uma palavra liberada. E quando vê a pessoa e fica aborrecida, nervosa, ou quando pensa, traz uma revolta. Você quer perceber um detalhe? Quando você vai no supermercado e por acaso você encontra aquela pessoa que te feriu, você deixa tudo e sai correndo, não está normal. Tem alguma coisa que está errada. Quando você vê a pessoa, o seu rosto se transtorna, tem uma coisa errada. Está faltando perdão. Liberar perdão. E Paulo fala isso de uma maneira tão linda e tão bela a essa igreja, a igreja de Cristo. No versículo 13, suportes uns aos outros. Perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Perdoe. Aprenda a perdoar. Perdão, irmãos, é o momento mais lindo na história da igreja, porque Deus enviou seu Filho. E o Filho de Deus nos perdoou na cruz. Pai, perdoe porque não sabe o que estão fazendo. O verdadeiro perdão é um recurso para uma restauração. Perdão nos aproxima das pessoas que em um certo momento se afastaram da nossa história de vida. Perdão é apagar da memória os momentos dolorosos da vida. Você encerra um capítulo, você arquiva um ato. Há uma conclusão, concluso para uma decisão. E essa decisão tem que partir de você. Entender que esse perdão vai trazer um bálsamo, uma paz, uma cura na sua alma, uma alegria em seu coração. Perdão é um ato de misericórdia e não de uma reivindicação de justiça. Lembra do filho pródigo? Ele diz, pequei contra Deus e contra meu pai. Ele não estava reivindicando nada, ele reconheceu que pecou. E estava disposto a ser tratado como um empregado, mas a graça foi tanta, a misericórdia foi tanta revelada, que pelo contrário, o pai colocou a sandália, o anel, novas vestes e fez uma festa, porque foi encontrado, entendeu que tinha errado. Perdão nos traz essa restauração plena. E ao entender isso, querido, perdão é tratar o próximo como Deus nos tratou e tem nos tratado. E aí se torna, às vezes, o maior dilema do homem, porque o homem, essa matéria humana, consegue receber o perdão de Deus, mas muitas vezes não consegue perdoar. Que coisa absurda! Que coisa mais complicada! Pare e pense comigo num instante. Essa matéria aceita o perdão de Deus, mas essa matéria tem dificuldade em perdoar. Eu posso pecar em todas as áreas e dizer assim, Pai, me perdoe, e me aquieta o meu espírito. Não, pedir perdão a Deus, mas eu não consigo demonstrar isso pedindo perdão ao próximo. Que paradoxo, que coisa anormal para o ser humano. Ao entender isso, querido, precisamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E perdão é um ato de uma decisão como Deus nos perdoou. E a ausência desse perdão é guardar mágoa, é cobrir a nossa mente de frustração. Quando você não perdoa, a sua mente fica um peso. Você guarda na sua psique uma frustração, uma revolta, uma decepção, aquilo que não alegra, mas aquilo que vira uma tortura. É um ato de masoquismo, você fica sofrendo, você fica latejando aquilo, você fica pensando naquilo, e você fica se mutilando emocionalmente, se machucando internamente. E aí, meu irmão, sendo assim, perdoar é uma necessidade de sobrevivência. Para você não ficar sofrendo nenhuma angústia em um momento adverso na sua história de vida, perdoar vai te trazer vida. Perdoar aqueles que te feriram, te machucaram, que te decepcionaram. E aí eu quero falar com você nessa noite.
eu e você não sermos perfeitos. Há uma necessidade, querido, de conviver com a imperfeição dos demais, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, e não há nenhum ser humano perfeito à nossa volta. O único ser humano que habitou entre os homens e foi perfeito e sempre será é Jesus. Mas todos nós vivemos em um convívio de pessoas imperfeitas e teremos queixas uns dos outros no decorrer da nossa história de vida. Pode chegar um dia, um momento que você possa talvez queixar de mim. Pode chegar um momento que você pode achar um pensamento de alguém dizendo, olha, fulano é assim, porque ninguém é perfeito. Quanto mais nós se aproximamos das pessoas, nós conseguimos ver as imperfeições. Quanto mais você se relaciona com alguém, você consegue perceber as debilidades dessa pessoa. Quanto mais próximo, você consegue enxergar os erros. Porque nós somos imperfeitos, nós temos falhas na nossa própria história de vida. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos pessoas. Não sei se você, em algum momento da sua história de vida, já foi decepcionado por alguém. Alguém que decepcionou, ou você decepcionou alguém, e você sabe disso. Algum desses dois momentos você já vivenciou na sua história de vidas. Elas nos ferem, e nós também ferimos as pessoas. Tem pessoas que conseguem nos ferir, nos faz chorar, nos faz ficar nervosas. Tem pessoas que conseguem nos machucar, e nós, às vezes, conseguimos machucar as pessoas. Por palavras, por desprezo, por falta de paciência, machucamos. Somos seres imperfeitos que deixamos a desejar. Quem não perdoa, fecha a porta da graça com as suas próprias mãos, pois quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não consegue perdoar e receber, não consegue viver esse perdão. Fecha a porta da graça, não consegue viver a grandeza desse Cristo perfeito, desse amor perfeito. Entenda o que Cristo fez naquela cruz. Compreenda isso. Viva essa graça. Olha para a história dos apóstolos, olha para a história dos heróis da fé. Leia Hebreus capítulo 11 e entenda esse derramar da graça de Deus. O perdoar e ser perdoado. Quem não perdoa, interrompe a sua comunhão com Deus. Quem não perdoa, não consegue ter comunhão do pegar do pão e do cálice. E daqui a alguns dias, nós vamos ter no mês de julho, a nossa ceia novamente. A ceia da comunhão. E eu gostaria de rogar a Deus que todos nós possamos participar desse ato da comunhão com Cristo. De pegar do pão e do cálice. E testificar a nossa aliança com Deus na salvação. Porque se você não perdoa, você se sente indigno do ato de pegar do pão. E se você pega de qualquer maneira, você pega indignamente. E não pode ser assim. Devemos ter comunhão com Deus. E só pelo ato do perdão. Deus perdoou a humanidade. O que fizeram com o Filho, porque ele diz, Pai, perdoe. E o Senhor nos perdoou, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Seu amor é revelado, sua graça é demonstrada. A ausência de perdão nos priva do maior dos privilégios, adorar a Deus. Uma pessoa que não tem paz, que não sabe perdão, tem dificuldade de adorar a Deus. Pode ouvir os louvores, pode ir na igreja, mas não consegue se conectar, não consegue vivenciar o ato do culto, da adoração. Tudo para ele está difícil, complicado. Ele olha para as pessoas e não consegue olhar para Cristo, vê só os defeitos dos seres humanos, porque não está curado, está ferido, não aprendeu a perdoar. Há um peso nessa alma. Ele não consegue adorar a Deus. Eu quero convidar a você a adorar a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Precisamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que você tenha esse privilégio de adorar em plena comunhão com esse Deus, de sentir essa presença.
Ah, meu irmão, a falta de perdão adoece o corpo, atormenta a mente e a alma. Quem não consegue perdoar fica carregando pensamentos tão dolorosos, fica adoecido, às vezes caminha até para uma depressão, um peso nas suas emoções. Não permita isso com você. Perdoar não é uma opção, mas é uma escolha, mas um dever, porque Cristo nos perdoou. Então é um dever perdoar, não é uma escolha, mas devemos perdoar, porque Cristo nos perdoou. E se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que entender isso. Lembra da passagem bíblica? Mas quantas vezes devo perdoar? 7 vezes 7? E a resposta foi não. Até 70 vezes 7. Sabe quanto é isso? 490 vezes em um dia. Já imaginou uma pessoa te machucar, ou te decepcionar, ou te aborrecer em um dia? 490 vezes? Meu irmão, praticamente o que Jesus quer dizer com essa passagem? Que o perdão é ilimitado. Perdão não tem quantidade, ele é ilimitado. Por isso que ele faz essa comparação de um dia, porque na proporção quase impossível uma pessoa te decepcionar 490 vezes em um só dia. Então é ilimitado o perdão. Eles olham, não, perdão é permanente, é um ato contínuo, porque o Senhor nos perdoou. Aonde há arrependimento, aí há perdão. E esse perdão nos leva a entender a graça do amor de Deus. Manifestar desse Deus perfeito. O perdão, querido, é o remédio para as feridas da alma. É o bálsamo para os traumas da nossa vida. Aprenda a perdoar para você viver em paz. Para que o seu coração esteja em paz. Talvez o seu marido ou sua esposa te machucou. Talvez os seus filhos te machucaram, ou vice-versa, seus pais te machucaram. Talvez a sociedade te machucou, os homens te machucaram. Mas não perca essa comunhão com Deus. Essa vida de viver em paz com Cristo Jesus. De literalmente ser sarado, curado, porque Ele é a cura. Ele é a cura para a nossa alma, Ele é a cura para a sua vida, a cura para o seu casamento, a cura para os seus filhos. O perdão não é um ato natural, é uma expressão da graça divina. Só quem tem Cristo consegue entender isso e liberar isso e demonstrar isso na sua fé aos seus irmãos. A não ser que o próprio Deus nos capacite a remover essa mágoa, literalmente é muito difícil, muitas vezes, mas é necessário. Então peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para que venha permitir que o seu coração se abra para liberar perdão e conceder perdão àqueles que te machucaram e feriram, para que você possa entender a graça do Evangelho de Cristo Jesus e caminhar em paz. Tirar esse fardo das suas costas, tirar essa ferida da sua alma, sarar a sua psique humana, viver em paz com Cristo, porque o princípio da mágoa é perigoso para a nossa vida, pois em vez de construirmos pontes de reconciliação, cavamos abismo de separação. Guardar a mágoa é como um câncer que vai se alastrando pelas nossas emoções e vai crescendo. E a cada dia vai nos afastando, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai tomando posse da nossa alma, ao ponto que nós ficamos sem forças. E assim não deve ser a nossa vida cristã. Perdão é o maior do que o ódio. O verdadeiro perdão é maior do que o ódio. E Cristo nos convida para ver esse perdão. Olha o que Paulo coloca no verso 14. Convite que o apóstolo faz a essa igreja. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. É esse amor em Cristo que é o maior do que o ódio, que é a revolta, que é a dor,
É esse amor que nos leva a entender que esse perdão é transbordante. Perdão é tirar a alma de um calabouço de angústia, de sofrimento, de choro. De você parar de ver tudo nublado e começar a ver o sol da justiça. Conseguir ver o Senhor Jesus plenamente na sua história de vida. Perdão nos toma para conhecer a Deus e caminharmos com Deus em graça e ter uma experiência pessoal com Ele. O verdadeiro perdão que Cristo nos apresentou nos leva a entender que o perdão nos torna parecidos com Deus. Conseguimos ser a imagem desse Deus que nos perdoa, que nos coloca de pé. O perdão é uma definição da alma que cura a mente, que restaura o coração, que nos leva a se aproximar de Deus Pai. Que possamos ser uma igreja sarada, curada, para entender esse evangelho verdadeiro. Que você possa perdoar se há alguma mágoa em seu coração, com alguém, com a sua família, com um parente, um conhecido, um amigo de trabalho. Libere perdão, para que você possa entender a graça do evangelho de Cristo Jesus. Queria orar com você. Trouxe essa palavra porque daqui a algum tempo nós vamos ter a ceia. E eu gostaria de você pegar do pão e do cálice com uma total liberdade a desse Deus perfeito em majestade. Porque Ele é o Deus que nos cura. Ele é o Deus que pode nos sarar. E Ele quer curar a sua igreja. Vamos orar, queridos? Senhor, nosso Deus, nos cura, Senhor. Cura a nossa alma. Cura o nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão da nossa história de vida. Que o Senhor, ó Deus, venha se inclinar em amor incondicional para conosco. Porque nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sara, ó Deus, se há algum irmão em Cristo que está ferido, machucado, restaura. Cura, Senhor, por uma decepção, para que haja a restauração desse casamento, para que haja a restauração dos filhos, para que haja a restauração do ser humano, da comunhão com o Senhor. Ó Deus, que esse bálsamo do Senhor seja revelado sobre a Tua igreja. Nos sara, nos cura, para que possamos ser uma igreja que Te adore em espírito e em verdade. Esta é a minha oração. Esse é o meu clamor nesse dia. Esta é a minha súplica. No Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar e declarar que Ele é o Deus da nossa cura. Domingo de manhã, às 9 horas, será o nosso culto ao Senhor nosso Deus. E você, irmão, que pode estar conosco, esteja no domingo de manhã. Ao chegar, passe o gel e álcool. Vai estar tudo da mesma maneira, as cadeiras separadas. Se você quiser ir de máscara, de luva, tenha total liberdade. Se você não puder ir, acompanhe pela rede social, acompanhe pelo nosso Facebook da nossa igreja. Mas vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada e até domingo de manhã, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. A paz. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti.
be